Shabbat Shalom. Mais uma vez, Shabbat Shalom. Hoje vocês vão cansar de mim? Já me suportaram o Shaharit inteiro? Agora ainda vou trazer o comentário da Parashá. Tenham paciência. Que o Eterno abençoe vocês. Eu queria sair um pouquinho do script. O irmão... Ele me abordou ali fora e já fazia um bom tempo que eu não trazia Parashá. Por opção própria, né? Tinha conversado com o Rosh. E aí o irmão Marco, ele trouxe ali uma coisa que eu achei interessante. Fala aí. Shabbat Shalom, irmãos e irmãs. Foi algo que geralmente a gente considera um pouco simples, mas a gente que está um pouco enganjado na vida da comunidade e intercessão, o Uru traz para a gente, né? Eu já notava há algum tempo já que o irmão não partilhava as parashats. E daí nessa manhã eu acordei sonhando com ele, que estava eu, ele e uma outra pessoa desconhecida que não é da congregação, mas parecia que essa pessoa fazia parte há muito tempo. E nós falávamos sobre as parashats, né? Sobre a escala. E ele estava bem relutante, que ele não queria participar da escala, não queria. Aí a pessoa dizia assim, ó, você vai falar e toda vez que você partilhar uma parashá vai ser o seguinte... Tá vendo aqui? E eu via tijolos sendo estabelecidos como se fosse um muro, né? E essa pessoa falava para ele, ó, você vai receber uma recompensa toda vez que você partilhar a Parashá, né? E aí esse muro ele ia se construindo, eu via esse muro se construindo. Então a partir de agora, todo Shabbat eu vou fazer a Parashá, né? Porque cada vez... Combinado, Rosh? Uma recompensa por cada vez que eu trazer a Parashá? É pouco? Não, é muito, né? Eu pedi para ele contar isso, é uma coisa pessoal, ele compartilhou comigo, mas não é para me engrandecer, de maneira nenhuma. Mas é para a gente entender que o Eterno está no controle e que o que a gente se prepara para trazer aqui não é algo de nós mesmos, é algo de Deus. E eu acredito que essas coisas validam isso. Ele me abordou, ele nem sabia que eu ia trazer o estudo hoje. Ele simplesmente perguntou, ô irmão, o que está acontecendo? Você não traz mais estudo? Eu falei, vou fazer hoje. Ele, cara, vai fazer hoje? Então deixa eu te contar um negócio. Amém. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom para você que acompanha de casa. Que nesse momento nós possamos, então, refletir naquilo que o Eterno preparou para nós nessa manhã. Vamos direto ao ponto, para a gente ganhar tempo. Para achar essa semana, Pinhas. Um breve resumo do que contém essa parashá. Pinhas é recompensado com o sacerdócio, o censo final de Moshe, a divisão da terra entre as tribos e os levitas, as filhas de Tzolofehad, leis sobre herança, e Yehoshua, o sucessor de Moisés, oferendas comunais, contínuas, Shabat, de Rosh Chodesh, Pesach, Shavuot, Sukkot, Mini Atzeret, Rosh Hashanah e Yom Kippur. E por fim, o toque do shofar, ou ouvir a voz do shofar em Rosh Hashanah. Deixa eu ver aqui, quantos estudaram a Parashá essa semana? Muito bom, muito bom. Eu particularmente gosto muito de Pinhas. É um personagem icônico, uma pessoa incrível. Só que esse ano eu estou empolgado porque eu vou ser pai de menina. E aí eu queria falar um pouco de filhas mulheres hoje. E honrar também as mulheres presentes aqui que estão sempre nos abençoando. Eu vou pedir então hoje para o Daniel, por gentileza, começar para nós com uma leitura que se encontra lá na Brit Hadashah em Mateus, capítulo 25. É um texto muito conhecido, é uma parábola de Yeshua. Vamos lá, então? Pode ler. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram
e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mas mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Uau! Baruch Hashem, obrigado. Essa é uma parábola muito conhecida. Todos conhecem. É muito popular. E ela fala do dia do Senhor, o dia do retorno de Yeshua, o nosso Messias. E ela tem essa conotação assim, um pouco dura, não é verdade? E dessas 10 virgens, 5 sensatas e 5 insensatas, eu queria dar nomes para elas nessa manhã. Mas apenas para 5 sensatas. A primeira, Mahlá. A segunda, Noá. A terceira, Roglá. E a quarta, Milcá. A quinta, por fim, Tirtzá. Quem são essas mulheres? São as 5 filhas de Tzeloferrade, que estão na Parashá dessa semana. Mas calma, eu não estou dizendo literalmente que as virgens prudentes da parábola de Yeshua são as filhas de Tzeloferrade, mas que existe um paralelo bem interessante para a gente aprender com isso nessa manhã. E a primeira relação que nós podemos fazer entre as 5 filhas de Tzeloferrade com as 5 virgens prudentes é que em ambos os casos, em ambas as histórias, algo está acontecendo que é o momento exato da conquista da terra prometida. Da mesma forma que as filhas de Tzeloferrade estão ali vivendo um momento onde Israel está prestes a receber a terra, na parábola das 10 virgens, o teor é a mesma coisa, é a chegada do noivo e é a conquista da terra prometida. Então existe uma comparação a respeito dos dias finais, da conquista da herança e, claro, o retorno de Yeshua. Entendido até aí? Tudo bem? Agora olha que legal, eu descobri isso simplesmente buscando a tradução do nome dessas mulheres, e a gente vê um paralelo bem interessante também entre os nomes delas com a história da humanidade, desde a corrupção até a redenção. E o que é curioso, todas as vezes que nas Escrituras aparecem os nomes dessas 5 mulheres, é justamente nessa ordem. E eu vou falar aqui para vocês o que significa o nome e qual que é a relação com a história, então, da humanidade. A primeira, que se chama Mahlá, significa enfermidade. E enfermidade é a condição do ser humano na corrupção do seu pecado. O pecado, por sua vez, ele gera a morte. Mas a antessala da morte é a enfermidade, a doença, a degradação. Então, Mahlá significa enfermidade. Então, se você tiver uma filha mulher, eu já estou adiantando que a minha não vai se chamar Mahlá, né? É bom a gente pesquisar primeiro o significado, né? Porque senão a gente já só acha bonito. Mahlá significa enfermidade. O nome da segunda, Noá. Tem algum personagem na Bíblia que se parece com esse nome? Quem? Noé. Noé. E por fim, é o mesmo significado, descanso. E aí o que Noé representa? Ele não vem como um redentor para o mundo da época, representando o próprio Yeshua? Então, Noé, descanso, ela representa o marco da história onde o Redentor surge. Então, nós estávamos em condição de enfermidade, mortos em nossos pecados, em Mahlá.
Mas aí Deus enviou Noá, descanso, Yeshua, seu filho. A terceira filha, Roglá, que é uma ave, uma perdiz, uma ave que vive no deserto. Você lembra o que Noé fez depois que passou o dilúvio? Perfeito, perfeito. Essa ave, esse pássaro, até que nós vemos na Brit Hadashah, né? Associação do Ruach HaKodesh com a pomba. E esse é um tempo que remete à nova vida no Mashiach, uma vida pelo Espírito. Uma ave que vive no deserto. Nós estamos na jornada de deserto e a ave que nos acompanha é o Ruach HaKodesh nesse caminho. Então, da enfermidade para Yeshua, para depois de Yeshua, o recebimento do Ruach. E depois, a próxima moça se chama Milcá, que significa rainha. O que vem? O que a gente está aguardando, senão o reino milenar do Mashiach sobre a terra? Então, Milcá, a penúltima filha de Tzloferrade, traz essa associação, essa marca no tempo para nós, que a humanidade vai vivenciar. Seja na nossa geração, não seja, vai chegar o reino milenar do Mashiach, Yeshua. E por fim, Tirzá. O que significa Tirzá? Prazer, delícia, terra que mana leite e mel. É, por fim, o encerramento da jornada no mundo vindouro. Curioso, né? Curioso que esses nomes tenham exatamente esses significados, eles apareçam justamente nessa ordem. Agora, a parábola, ela traz uma coisa bem interessante, né? A distinção de sensatez para insensatez. E quando a gente analisa, vem uma certa curiosidade que é o quê? Saber na prática, de fato, o que é ser sensato ou o que é ser insensato. E aí, por isso, quando nós vamos para Parashá dessa semana e vemos um pouquinho sobre as filhas de Tzeloferrade, nós conseguimos elencar alguns atributos de sensatez. Eu queria compartilhar com vocês, fazendo a leitura, Bamidbar, Números, capítulo 27, a partir do verso 1. Diz o seguinte: as filhas de Tzeloferrade, o filho de Hefer, que era filho de Gilad, que era filho de Mahir, que era filho de Menashe, da família de Menashe, filho de Yosef. Então, as filhas de Tzeloferrade são descendentes de Yosef. Elas vieram, e os seus nomes eram Mahlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirzá. Elas ficaram perante Moshe, Elazar, o sacerdote, os líderes tribais e a congregação inteira, na entrada da tenda da reunião, dizendo: o nosso pai morreu no deserto. Ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus. Presta bastante atenção. Ele não fazia parte do grupo que se rebelou contra Deus, na Assembleia de Korah, mas ele morreu devido ao seu próprio pecado. Ele não tinha filhos. Por que o nome do nosso pai deveria se perder de sua família, por ele não ter nenhum filho, filho homem? Dê-nos uma porção juntamente com os irmãos do nosso pai. Moshe não sabia o que fazer, trouxe o caso delas diante de Deus. E Deus falou a Moisés dizendo: as filhas de Tzeloferrade falaram certo, dê a elas uma porção dupla de herança, juntamente com os irmãos de seu pai. Transfira a herança do seu pai para elas. Então, através desse texto, nós vamos tentar aqui elencar alguns atributos, algumas características, e aí você pode ir se comparando, para ver se você é uma pessoa sensata ou está no caminho de tentar ser uma pessoa sensata. Olha só que curioso, elas ficam em pé perante Moshe, Elazar, todos os líderes, toda a congregação, em frente à entrada do santuário. Porque elas querem trazer uma causa, elas querem fazer um pedido. E elas sabem a quem recorrer, a quem se submeter. Nós lemos as palavras, nós vemos a postura delas, que representa para nós humildade e submissão.
Ao contrário de Cora e todos os rebeldes que, quando ficavam de pé na frente de Moisés e de Arão, era para confrontar, era para colocar o dedo na cara, elas se colocam de forma humilde e submissa. Humilde porque precisam fazer um pedido, não podem resolver uma situação por conta própria. E submissas porque elas reconhecem quem Deus estabeleceu para determinar as coisas. Então guarde esses dois atributos, as duas características. Humildade e submissão são atributos de virgens ou de pessoas sensatas. Segundo, o nosso pai morreu, mas não como um rebelde. Isso aqui me chama a atenção, porque elas estão procurando esclarecer os fatos, mas esclarecer de forma justa. De forma justa. Elas não estão dizendo ali que nosso pai não pecou, ele merece herança. Não, o nosso pai pecou. E não só pecou, ele morreu por conta do pecado. Mas não foi um pecado de rebeldia. Então, o fato delas esclarecerem os acontecimentos conota um atributo de justiça. Sabe quando você procura ser verdadeiro, explicar as coisas certinhas? Você não esconde aquilo que foi a sua parte do erro. Você não inventa uma história. Mas, por um lado, às vezes, você também tem razão no que está pedindo. Justiça, equilíbrio. Só que, além de justiça, nesse trecho nós vemos o atributo de honra. Porque elas estão ali fazendo um pedido em nome do Pai, uma pessoa muito importante para elas, que tudo isso que está acontecendo aqui está em torno de honrar o nome do seu pai. Eu quero uma herança. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias sobre a terra que o Senhor vos dá. Então, recapitulando, humildade, submissão, justiça, honra, atributos que nós temos que buscar. Esse aqui é curioso. Elas falam o seguinte: o nome do nosso pai, ele deveria se apagar da história? Ele deveria se perder? Isso me chamou a atenção porque isso aqui é um atributo de abdicação. Abdicação. Elas não estão fazendo um pedido em prol delas. Afinal, eram virgens. Elas iriam entrar na terra. Elas iriam se casar. Não faltaria terra para elas. Não faltaria. A preocupação aqui não era elas ficarem de fora da terra. O pai de vocês não tem sucessor, então vocês nem vão poder entrar na terra. Não. Então o pedido delas mostra algo muito mais relevante do que uma preocupação consigo próprio. Mas é sobre o nome do seu pai ser perpetuado. Quer dizer, a abdicação é uma coisa que está relacionada à renúncia em prol de uma causa maior. Humildade, submissão, justiça, honra e abdicação. Esses são atributos e características que vão nos acompanhar durante esse estudo e que nós precisamos constantemente refletir se eles fazem ou não fazem parte das nossas vidas. Agora, um tema interessante. Qual foi, afinal de contas, o pecado de Tzeloferrade? A Torá diz que ele morreu pelo próprio pecado, conotando algo de cunho pessoal e que afeta a si próprio. Além disso, a Torá diz que o pecado não foi um pecado de rebelião, de rebeldia. E aí, falando um pouquinho de tradição, a tradição judaica traz duas possibilidades de quem possa ter sido Tzeloferrade. A primeira, que é a mais conhecida, eu acho que muitos aqui sabem, a tradição diz que Tzeloferrade foi aquele homem que foi apanhado, flagrado, coletando lenha no Shabat, e que sofreu uma pena de morte. Esse é o conceito mais difundido. O segundo é que Tzeloferrade foi uma das pessoas que estavam naquela campanha de tentar tomar a terra prometida. Os espias foram, trouxeram um relato negativo, houve uma rebelião, e aí o Eterno decretou: vocês não vão entrar na terra. Vocês vão morrer no deserto e a próxima geração é que vai entrar.
Só que aí teve um grupo que falou assim, não, vamos lá e vamos tomar posse da terra. Aí Moisés falou, não vão porque Deus não está com vocês vão morrer. O que aconteceu? Eles foram e tomaram a surra, morreram. E a tradição diz que Tzelofehad era um desses homens que estava nesse grupo. A gente não sabe se de fato Tzelofehad era uma dessas duas pessoas. Mas em ambas as possibilidades, o que fica claro na Torá é que ele não era um rebelde. Está escrito isso, ele não era um rebelde. Daí a gente pode pensar o seguinte, tá, mas nesses dois exemplos ele não foi rebelde? Deus falou, não trabalha no Shabat. Aí ele vai lá, colhe lenha no Shabat. Não é uma rebeldia? Não vão lá tentar tomar posse da terra. Vamos lá tomar posse da terra, que o Senhor é conosco. Não é uma rebeldia? Sim e não. Sim, porque de certa forma toda desobediência ou pecado traz consigo sim uma rebeldia. Só que o que é curioso, a Torá, ela parece tentar distinguir esses pecados que podem ser considerados uma rebeldia com a rebeldia contra a promessa da terra prometida, que é ali o exemplo de Cora. Cora, ele não só se rebelou contra a promessa de Deus, contra as pessoas que Deus estabeleceu, mas ele também incitou a rebelião. Ele influenciou muita gente, levou muita gente à rebelião. E aí é esse tipo de rebelião que me parece que a Torá distingue de algum outro tipo de pecado que possa, ser uma rebelião. Um exemplo que ajuda a gente a entender. Quem tem filho pequeno, ou já teve, ou vai ter, as crianças aprontam um pouquinho, né? Tem umas que são um pouquinho mais levadas. Mas não é toda hora que a gente vê um pai, uma mãe chegando e falando assim, o meu filho é um rebelde. Não é toda hora que a gente vê isso. A gente vê o pai, a mãe puxando a orelha, ou falando, menino, você está desobedecendo, está sendo rebelde. Né? Tem essa dinâmica. Mas para chegar naquele nível onde a mãe chega para o Roshi e fala, Roshi, preciso conversar, o meu filho é um rebelde. Você consegue notar a diferença entre coisas que os filhos desobedecem, aquela coisa corriqueira, e o fato de você não saber mais o que fazer, porque o filho não tem jeito, é o filho contumaz. Então isso ajuda a gente a entender a diferença que a Torá traz entre esses pecados cotidianos, de cunho pessoal, contra a rebelião direta contra a terra. Agora, é muito importante, parece ser muito importante para as filhas de Tzelofehad destacar que ele não era um rebelde. Elas dão uma ênfase muito grande, muito grande. E se você olhar para o texto de uma forma simplista, parece que se trata de um medo por filhos colherem consequência dos pecados de pais. Só que a gente leu o texto e a gente viu que não tem nada a ver com isso, porque elas teriam parte na terra. E eu fiquei pensando como essas mulheres, elas foram inteligentes. Elas foram humildes, chegaram quietinhas, bonitinhas e tudo mais, mas o argumento que elas tinham mostra a inteligência, a perspicácia delas. Por quê? Olha o segredo do argumento e o que isso significa. Nosso pai, ele pecou, morreu pelo próprio pecado, mas ele não teve filhos homens. Agora, só porque ele não teve filhos homens, o nome dele deveria se apagar? O nome dele deveria ser eliminado da história? Aí o contraponto. Porque Cora, esse foi rebelde, esse incitou rebelião. Mas como a própria Paraxá dessa semana relata, os filhos de Cora sobreviveram, eram filhos homens. E aí? Só porque Cora teve filhos homens, o nome dele vai ser perpetuado? Quer dizer, a questão não é se o pecado que você cometeu, se você foi extremamente ímpio ou se você cometeu uma coisa mais simples. A questão é se você teve ou não filhos homens. Não parece muito justo.
E aí na cabeça de Moisés, poxa, a linhagem passa pelos pais. Porém, elas estão trazendo uma coisa que parece de fato muito injusta. Aí o Eterno fala, elas têm razão, não faz menor sentido. Só pelo fato de um homem não ter tido filhos homens, o nome dele se apagar na história. Então, Pedro, nós que somos, você já é pai de menina, e eu que também você, se nós não tivermos filhos homens, está tranquilo, temos parte na herança. O Eterno já estabeleceu e já garantiu isso na Torá. Consegue notar a inteligência e a sabedoria delas? Sabedoria que só pode aparecer com humildade, com sensatez. Agora, essa temática levanta muita discussão no contexto rabínico. Porque, afinal de contas, esse tipo de rebelião, uma rebelião específica contra a promessa da terra, contra a promessa da herança, como no exemplo de Cora, Datã, Aviram, aqueles 250 líderes que trouxeram seus incensários e foram fulminados, todos rebeldes, ou toda a geração que caiu no deserto, que morreu no deserto. Esse pecado é tão grave, e a discussão rabínica pergunta, horas, será que essas pessoas dessa geração que morreram no deserto vão ter parte, vão ter lugar no mundo vindouro? Aí tem o time da direita, tem o time da esquerda, nada a ver com política, mas tem aqueles que defendem que não, essa geração rebelde que caiu no deserto não vai entrar no mundo vindouro. Outros já dizem que não, eles vão entrar. E não é algo simples, né? Tem toda uma construção e as coisas são complicadas, a ponto de a gente não conseguir muitas vezes entender a gravidade do pecado da rebelião e se de fato compromete ou não a herança. Só que as Escrituras, muitas vezes, elas trazem as mesmas coisas, porém em contextos diferentes, usando termos, expressões diferentes, só que se você for analisar, é a mesma coisa. Então, se a rebelião traz consigo muita discussão sobre a perda, a ruptura definitiva, com a promessa e a redenção, nós temos outros dois pecados nas Escrituras. Mais dois pecados nas Escrituras, e que estes dois, incontestavelmente, fica muito claro que gera ruptura total, completa. O primeiro, alguém quer chutar? Bingo! Ponto. Muito bem. Blasfêmia. Nós vamos então para Brit Hadashah e ali nós vemos a ideia da blasfêmia contra o Ruach HaKodesh. Também uma coisa que às vezes é nebulosa para entender, né? O que isso significa e se dá na prática, eu acredito que dá para a gente entender hoje. Blasfêmia significa injúria, difamação, ato, palavra, gesto, que denigra Deus. Guarda isso. Outro pecado que está na Brit Hadashah e que é ruptura total. Mais alguém? Feitiçaria tem uma relação direta com rebelião, né? Sim. Quem? Apostasia. Apostasia significa afastamento. Muito bem, Roshi. Apostasia significa afastamento, mas afastamento total e consciente. A gente se afasta às vezes, né? Estou um pouquinho mais distante do Eterno. Hoje estou um pouquinho mais perto. Dinâmica de relacionamento, né? Mas existe uma conexão. A apostasia, por sua vez, é uma ruptura consciente, decidida, separação total. E o que é a rebelião? A rebelião é uma revolta contra uma autoridade estabelecida. E que geralmente a rebelião ela é caracterizada por separação total e injúria. Ou seja,
A rebelião em si própria, ela reúne essas duas características, a da blasfêmia e da apostasia. Você já viu alguém que separa de alguém, que rompe com alguém, sair falando bem da pessoa? No começo, depois pode passar um tempo e a pessoa, eu perdoo. Então aqui a gente consegue entender que blasfêmia, apostasia e rebelião não são sinônimos, mas são coisas interligadas, que andam junto e que contribuem para esse desfecho final, que é a perda da herança. Quando que Yeshua falou da blasfêmia contra o Ruach HaKodesh? Quando, pelo poder do Espírito de Deus, ele libertava pessoas de demônios. Aí algumas pessoas chegam e têm a coragem, a ousadia de falar, ele expulsa demônios pelo próprio poder de demônio. Aí ele fala, olha, todo pecado vai ser perdoado, mas um pecado contra o Ruach HaKodesh, não se trata da ofensa, tá? Não se trata da ofensa, mas da predisposição em se opor a algo claro que Deus está fazendo. Porque tem gente que pensa assim, nossa, blasfemei contra o Ruach, será que eu blasfemei? Só pelo temor que você tem de ter blasfemado, você não blasfemou, porque ali é uma total oposição diante do que Deus está fazendo. E quando que Hebreus, capítulo 6, fala de apostasia? Quando ele está tratando de pessoas que experimentaram, viveram, ouviram, enxergaram o reino de Deus. E mesmo depois disso, não quero saber mais. Deliberadamente se desconectou, se desligou. Então a gente traz esses dois exemplos para a Torá e a gente vê que é a mesma coisa. Por quê? A rebelião do povo hebreu no deserto não é justamente uma oposição ao que eles viram, ao que eles ouviram, ao que eles experimentaram, mas que no final das contas eles deram as costas. Então a gente pode falar que essa geração no deserto blasfemou. A gente pode falar que essa geração do deserto apostatou e que ela se rebelou. Recapitulando, prudência, sensatez, humildade, submissão, justiça, honra e abdicação. Aí fica bem claro, né? Porque daí você pega esses atributos e você vê que essas pessoas do deserto que agiram dessa maneira, elas não tinham esses atributos. Porque é diametralmente oposto: imprudência, insensatez, arrogância, insubmissão, injustiça, desonra e assunção. Rebeldia. Agora, tudo isso tem a ver com a parábola das 10 virgens, tudo isso tem a ver com o retorno do Mashiach, Yeshua, tudo isso tem a ver com a época da nossa herança. O que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses? Eu só não anotei aqui o capítulo, mas diz o seguinte: o dia do Senhor, o dia do Mashiach, não vem antes que chegue a apostasia. Ou, o dia do Senhor não vem antes que chegue a blasfêmia. O dia do Senhor não vem antes que chegue a rebelião. E o que nós temos visto hoje? Em todas as épocas, em todos os tempos, as pessoas falam, sinais da vinda de Yeshua. Quando que elas falam isso? Quando sai uma notícia de guerra. Mas deixa eu te perguntar, desde quando que existe guerra no mundo? Desde Caim. Muito bom. A estatística era cruel na época, né? Tinha 4 pessoas, metade eu acho que foi eliminada, né? Morreu. Um quarto da população foi eliminada. Você acha que agora é difícil? Sempre teve guerras. Que mais que é um sinal? As questões climáticas, pestes, tudo isso, quando acontece, né? A gente passou pelo Covid há um tempo atrás. Quando acontece, a pessoa já volta para a igreja, né? Oh, meu Deus do céu,
Yeshua está vindo, né? Claro, a gente não pode negar que são sinais, né? São sinais. Só que como vocês muito bem falaram, essas coisas sempre existiram. Só que tem um sinal que as Escrituras nos trazem e que ele parece ser único. Parece ser único. E característica do último momento. Do momento final que Yeshua está chegando. E é isso que a gente viu aqui. A apostasia. O dia do Senhor não vem antes que chegue a apostasia. Aí eu pergunto para você. O que a gente vê no nosso mundo hoje? Um crescimento muito grande de ateísmo, agnosticismo. Não estou falando de gente que nunca teve uma fé, nada. Não. Veja a corrupção da igreja. Vamos usar esse termo, igreja. A gente está num país cristão, mas veja a decadência espiritual. Quantas pessoas você conhece? Quantas eu conheço? Que um dia andamos juntos, estivemos ali, compartilhando da presença de Deus, e hoje essas pessoas nem acreditam mais em Deus. Você não tem na sua memória pelo menos uma pessoa? Tenho várias. Quer dizer que isso é uma característica que aponta para o retorno do Mashiach e que mostra para nós que isso está muito próximo. Muito próximo. Às vezes o mundo parece calmo, tranquilo, está tudo certo, mas a volta de Yeshua será como nos dias de Noa. Casam, se dão em casamento, compram, vendem. Quer dizer que a sensação para quem vive nesse cotidiano é que as coisas estão tudo bem. Nada está por acontecer. E é nesse momento que ele chega. Já pensou se Yeshua chega no Jogo do Brasil? Falou em jogo, o pessoal se anima, né? Ai. Vamos botar em oração amanhã. Agora o que amanhã tem Motsashi. Vou orar para cair a luz lá onde vocês moram. Agora, algo muito inerente do nosso contexto agora, que volte e meia os irmãos estão falando. O negar Yeshua. A gente cansa de ouvir sobre isso. Mas, infelizmente, esse é um problema inerente ao nosso nicho. Eu já vi muita pessoa negar Yeshua. Pessoa mais crente que eu. Eu não me acho muito crente, muito... Sou porco, como diz o Orochi. Mas assim, já vi muita gente melhor do que eu negar Yeshua. E negar Yeshua é exatamente a apostasia. É justamente a blasfêmia contra o Ruach HaKodesh. Então a pessoa, ela flerta com ensinos que denigrem Yeshua, ao passo que elas têm medo de blasfêmia, que elas têm medo de apostasia e não vê que é a mesma coisa. Será que essas coisas estão distantes de nós? Apostasia, blasfêmia e rebelião? Será que a gente está muito longe disso? O que vocês acham? E como tem, né? Aí eu vou abrir meu coração para vocês e falar que é uma das coisas que eu mais tenho medo. É a que eu tenho maior medo. Porque isso não acontece do dia para a noite, isso acontece durante o trajeto. Agora imagine o trajeto da sua vida. Vamos fazer uma analogia. Imagine o trajeto da sua vida. Você vai sair do Egito, de Misraim, dos limites, vai entrar numa jornada para chegar até Eretz Israel, Canaã, a terra prometida. Você vai sair de Marlá, da enfermidade, e vai ir até Tirtzá. Você vai sair da morte para a vida. Beleza? Pensa aí. O dia que você encontrou Yeshua, o dia que você nasceu do alto, o dia que você saiu do Egito, foi o ponto de marcada o início da sua jornada, da sua trajetória, com o objetivo de chegar lá no final.
Agora compare isso com uma viagem de carro. Imagine que essa viagem ela tem 400 quilômetros. O tanque do seu carro cabe em exatos 40 litros. Continha fácil, 40 litros. E o rendimento do seu carro, 1 quilômetro, 10 quilômetros por litro. Ó, fácil, né? Fácil. Quer dizer, então, que do momento que você sai do Egito, você recebe uma porção ideal de combustível para que a viagem seja bem sucedida e você consiga chegar até o final. Só que a jornada ela tem intempéries. Tem erros, tem negligências, imprevistos, tem condições adversas. Fura o pneu, bateria que pifa. Desvios de rota, distrações, acidentes. Será que aquela porção ideal vai te levar até o final da jornada? E aí é onde a gente precisa parar. A gente precisa revisar. A gente precisa reabastecer. Não foi isso que aconteceu com o povo hebreu no deserto? Não ficaram rodando? Eu dependo do Maps. Nasci e cresci em Curitiba, mas dependendo do lugar que eu tenho que ir, eu preciso do Maps. Já cansei de ficar rodando e perdido. Então, parar, revisar, reabastecer, isso é condução prudente. Tem uma comparação de criança aqui, né? Comparaçãozinha simples. Porque a gente, às vezes, a gente cresce muito, a gente gosta de coisas muito complexas, muito complicadas, e aí o simples, ele... esses dias atrás, um amigo meu, que a gente trabalha junto, ele veio para Curitiba para a gente ver alguns negócios e a gente teve que rodar bastante pela cidade e estava com o meu carro, com o meu Peugeotzinho, coitadinho, sofrido. Só que o Peugeotzinho estava na reserva. Esse meu colega, já com carrão, bem financeiramente e tal, eu vi que ele ficava olhando para o painel do meu carro, desconfortável, né? Ele olhou uma, disfarçou. Olhou a segunda, disfarçou. Na terceira ele não aguentou. Cara, para aí, vamos abastecer, vamos ficar na rua. Daí eu falei, não se mete, eu conheço meu carro, fica tranquilo, eu vou abastecer só depois. Eu sei, vocês estão imaginando que eu fiquei na rua, né? Não fiquei na rua. Não fiquei. Muita fé, muita oração. Porque para ser imprudente tem que ter muita oração, muita fé. Isso aí foi uma pequena rebelião, né? Não se mete aqui. Tentei o Senhor, meu Deus. Foi imprudência, gente, imprudência. E aí a gente volta para a parábola. Parábola das 10 virgens. O que é o óleo? Não é o combustível da tua jornada? A gente não recebe uma porção ideal? Quando você nasceu do alto, você andava voando. Você sentia tanta presença de Deus que você flutuava. Aí você fala, nossa, mas cadê aquele combustível que sumiu? Porção ideal, mas que não dá conta durante a caminhada. Você precisa reavaliar. Porque nós erramos, nós pecamos, desanimamos, paramos no meio do caminho. Muitas distrações. Tudo isso vai consumindo combustível. Quer saber o que consome muito combustível? Pecado. Sabe o que é o pecado? Essa analogia? Pecado é quando você pisa no acelerador de forma exagerada. Quando que você acelera demais? Quando você quer chegar antes. Ou quando você quer abreviar. Então, olha só. O povo hebreu comia carne no Egito. Mas Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. E que lá eles teriam muita fartura. Só que a jornada é longa. Então, vamos pisar no acelerador para abreviar a recompensa. Só que Deus não vai mudar o tempo das coisas. Então, existem métodos para você saciar os teus desejos que fogem o propósito de Deus.
Então, quando a gente peca, é a mesma coisa que a gente pisar no acelerador com vontade. A gente traz uma recompensa momentânea, mas que desequilibra todo o resto, porque a gente quer abreviar. É a tentação no deserto, né? Lá eu comia carne, lá eu comia cebola, alho, ou trazendo para a nossa vida, né? Antes eu fazia isso, eu desfrutava daquilo, e agora tem que ficar aí comendo maná e tomando água. O que é curioso da parábola? Que as virgens, por mais que tenham prudentes e insensatas, todas dormem. Todas dormem, isso é curioso, né? E aí eu entendo que todas pecam, todas falham, todas se distraem. Só que a diferença das prudentes é justamente esse detalhe. Elas param, revisam, reabastecem. Elas retornam a tempo e assim mantêm o combustível, o óleo em dia. Só que as insensatas, elas andam com o pneu careca, andam com o carro na reserva. E aí a viagem se torna tão desgastante que em algum momento a gente para e fala assim, maldita viagem, eu não devia nem ter saído daquele lugar. E é engraçado eu estar falando sobre isso porque você veja como que são as coisas, né? Eu já tinha pensado em trazer essa analogia, né, com carro, com direção. E justamente nessa semana, eu tive que trocar os 4 pneus do carro. Nossa. Poxa vida. Aí o meu vidro elétrico da direita não estava funcionando, né? A vantagem é que ele parou de funcionar fechado. A desgraça é que nessa semana o vidro da esquerda parou de funcionar, mas parou aberto. Eu falei, se eu for na Sarel no sábado e chover, imagina o carro ficar ali, depois vou ter que arrumar. E eu não pensei em trazer esses exemplos porque eu passei isso com o carro. Eu já tinha em mente alguma coisa nesse sentido, e aí comecei a passar esses negócios aí. E foi curioso porque eu sou autônomo e eu tenho as minhas previsões assim de recebimento, de entradas, e que nessa semana não tinha nada. Aí do nada uma pessoa me procurou, preciso fazer isso aqui. Quanto você cobra? Tanto. Exatamente o valor que eu precisava para fazer essas coisas. Exatamente. Falei, talvez Deus queira demonstrar alguma coisa para mim nessa semana através dessa paraxá. Ainda teve o sonho do irmão, né? Oh, Baruch Hashem. Baruch Hashem. O óleo insuficiente é a perda de energia que motiva a viagem. É o pender da balança. É o pender da balança para o lado da desistência. Não é rápido. Não é assim, desisto. É, vai indo. É tanta negligência, tanta coisa que... Quando sai do Egito, tem uma certeza muito grande. Vale a pena sair do Egito. Vale a pena encarar essa viagem. Só que no meio do caminho... A rebelião não acontece do nada, mas é o resultado de um trajeto inadequado, mal gerenciado. E olha essa frase aqui. A rebelião é o estado final do autoconsumo das coisas indevidas, quando a herança já foi perdida de vista. Agora aqui eu vou chover no molhado, pessoal. Vou falar coisa que todo mundo já sabe. Demais. O que cansa na viagem? O que consome combustível excessivamente? Pecado. Desejos da carne. Saudades do Egito. Semana passada o Orochi falou isso, né? A gente tem sim saudade do Egito. Lembra, Orochi, que o senhor falou isso? Eu fiquei feliz que ele falou porque eu pensei que era só eu. Falei, até me deu um conforto. Misericórdia, né? Aí não importa o Egito que você saiu. Se ele foi mais intenso, se foi uma vida muito devassa, ou pensa aí no teu Egito, qual que era a condição que o Eterno te encontrou, antes de você alcançar a redenção?
De alguma maneira ou de outra, a gente olha para trás e fala, lá eu tinha alguma coisa e, puxa vida, saudade. Isso consome energia, consome o óleo. Outra coisa que consome, cegueira diante da realidade revelada. Deus faz, Deus age, a gente aprende, a gente estuda, mas fecha os olhos, né? É igual o Raul que vai dirigir sem o Apple Maps, não sabe nem para onde está indo. E aí fica rodando, gastando, consumindo, perdido. Outra coisa que cansa, independência. Sozinho, me viro, dou conta, já sei. Nossa, o que o pessoal fala, né? Já sei. Essa paraxá eu já sei. Já sei. E uma outra coisa, expectativas erradas. Deus prometeu terra prometida. No caminho é maná, água, é morar em tenda, é tomar sol, chuva, é enfrentar a adversidade. Não é uma vida de regalia. E não estou falando de bens materiais aqui, estou falando da dinâmica da vida espiritual, que às vezes, perante a nossa natureza corrompida, a gente vive uma insatisfação. Aí chega naquele ponto que está no deserto e fala, eu quero comer carne, eu quero pecar. Só que, agora sim, chovendo no molhado, tá? O Eterno estabeleceu oficinas e postos de combustível no meio da jornada, que são os métodos bíblicos para a gente poder recuperar essa força, essa energia. Então, contra a vontade de voltar para o Egito, contra esses desejos da carne, o Eterno nos deu o jejum e a oração. Nossa, mas jejum... Jejum e oração. Contra a cegueira, o Eterno nos deu o estudo e a prática da palavra. Contra a independência, o Eterno nos deu a possibilidade de congregar. Porque é muito comum hoje, né? Eu posso rezar em casa, eu posso orar em casa, pode e deve. Eu posso estudar em casa, pode e deve. O problema é, eu faço isso sempre sozinho, sempre independente. E contra as expectativas erradas, nós precisamos ter comunhão. O irmão Maicon comentou isso no último partir do pão. Porque a gente comete um grande equívoco. A gente acha que congregar e ter comunhão é a mesma coisa. Mas não é. O que é congregar? É bater o ponto. Está aqui, Shabbat Shalom, irmão, toma um café junto, fala como que foi a semana. Comunhão é congregar, reunir um contingente de pessoas para um propósito em comum, congregar. Comunhão é profundo. Comunhão é quando você senta com alguém, divide a vida com essa pessoa, você compartilha da tua vida, você compartilha dos pecados, dos erros, dos acertos, das expectativas. E aí? O que é legal disso? Que você descobre que não está sozinho. Que você descobre que as coisas que você está passando e que te desanimam e que te fazem querer voltar para o Egito, são coisas que a outra pessoa, que às vezes aos teus olhos parece muito bem, está passando igual. E aí, isso fortalece e motiva a viagem. Mas como é difícil a gente ter vida de jejum, de oração, como é difícil a gente parar para estudar e buscar entender o que Deus está mostrando, falando, como é difícil a gente criar uma dependência, uma relação, congregar, ter comunhão. Precisamos valorizar isso. E para isso a gente precisa ser humilde, a gente precisa carregar submissão, justiça, honra, abdicação. Precisamos ser como as filhas de Tzeloferrade. Conclusão. 51 minutos, Rosh. Passou um pouquinho, acho que vai passar mais um pouquinho. O Rosh falou que era 50 minutos. Existe uma pressão muito grande aí fora. Na verdade, existe uma pressão muito grande dentro de nós e uma pressão externa. Bem no momento que se aproxima a nossa herança, a conquista da herança que o Eterno tem para nós em Yeshua. Quer dizer que a parábola das 10 virgens e a história das filhas de Tzeloferrade nunca foram tão atuais. A nossa época é talvez o pico, auge do que a palavra nos traz nesses assuntos.
distrações. Eu não quero arrumar briga com ninguém, tá, pessoal? Nem quero ser falso moralista, mas as pessoas estão cegas com a Copa do Mundo. As pessoas estão cegas. Ó, teve um terremoto que matou... Meu Deus. E as pessoas não estão nem aí. Literalmente, as pessoas não estão nem aí. Agora, elas sabem quem que está classificado, quem que vai jogar, se o Brasil, não sei o quê. O brasileiro, tudo para o brasileiro é desculpa para encher a cara, para se prostituir. Então tem jogo do Brasil, se prepara, irmão. Você vai ver, você sempre vê as doideiras aí. O pessoal vai para bar, enche a cara. O Brasil ganha, comemorar. O Brasil perde, né? Vamos fazer o quê? Perdeu? Vamos comemorar. Isso, daí arruma alguém para torcer, porque o ser humano sem Deus, ele tem que sempre estar achando alguma coisa aqui se apegar e encontrar satisfação. A bola da vez só é o futebol. É muita idolatria. Gente, igreja colocando televisão na Abimá, é Abimá? É na Abimá? Púlpito, para o pessoal assistir o jogo. Se você achar isso normal, me desculpa. A gente é entulhado, toda hora. Muita informação, entretenimento, consumo. Nós temos muitos ideais, e tudo isso suga a nossa energia. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dias maus. Posso ser bem honesto? Posso ser bem honesto com vocês hoje? E comigo mesmo? Se a gente não enfrenta a luta, presta atenção, se você não enfrenta a luta, alguma coisa está errada na tua relação com Deus. No mundo tereis aflições. Isso aqui é tranquilo. Agora eu vou falar o que é o problema. Luta que o ímpio passa, luta que o ateu passa, luta que o pessoal que está aí fora passa, não é luta inerente a discípulo. Não pense que, eu tive uma dor de barriga, no mundo tereis aflições. Perdi o emprego, no mundo tereis aflições. Não, porque isso aí todo mundo passa. Tem gente que está xingando Deus aí e passa por isso. Assim como tem gente que blasfema contra Deus e prospera. Existe uma categoria de luta, sempre falo isso, existe uma categoria de luta que é inerente a discípulo. E aí eu volto a falar, se você não enfrenta esse tipo de luta, você precisa parar. Pare urgentemente. A primeira luta é contra o pecado, contra as tentações. A segunda luta é contra a Satã. Mas eu não acredito que existe a Satã. E a terceira luta é contra esse sistema corrompido que enfia a goela abaixo de nós valores opostos à palavra de Deus. Cuidado para que Copa do Mundo não seja o sistema enfiando debaixo da sua garganta abaixo, sistema corrompido. Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas que no dia do Senhor nós possamos falar como as filhas de Tzloferrate. O teu filho morreu, mas não foi pelo próprio pecado dele, foi pelo meu próprio pecado. Ele morreu. Eu era um rebelde, mas ele, um homem humilde, um homem submisso, um homem justo, um homem honrado, e que abdicou 100% da sua vida, totalmente. No mérito dele eu recebi urua, e aí ele foi me concedendo prudência ao longo da jornada. Caí, pequei, desanimei, falhei, mas ele me restabeleceu. Estou aqui, não sou mais um rebelde. Me concede a herança eterna, por favor. Olha que curioso, deveria o nome do seu filho ser apagado? Significando, deveria ele ter morrido em vão? Diante de toda essa jornada, onde ele fez isso por mim, e eu dar as costas para ele, tornando a morte dele algo em vão. Será que é justo? Não, Senhor, me concede uma herança. Para finalizar, eu queria ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 15.
Afinal de contas, que herança que é essa? Primeiro Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 12. Ora, se é pregado que o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? E aí, isso é legal, porque ninguém diz que não há ressurreição dos mortos. Só que a gente fica vivendo essa vida tão imersa, que a gente perde a motivação na esperança da ressurreição, que basicamente, com atitudes, nós estamos dizendo, não há ressurreição dos mortos. Porque a gente está vivendo focado em uma outra coisa. Verso 13. Se não há ressurreição dos mortos, o Mashiach não ressuscitou. Se o Mashiach não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A viagem é em vão. Acho que esse aqui é o cerne. Se é somente para esta vida que temos esperança no Mashiach, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí tem gente que ora para o Brasil ganhar o jogo. Perfeito. Se você assistiu a abertura da Copa, o irmão Wesley, né, comentou comigo também a respeito. Ali você já vê tudo, né? Você já vê tudo. Verso 20. Contudo, de fato, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Yeshua é homem, tá? Yeshua é homem. Verso 22. Da mesma forma que Adão, todos morrem, e em Mashiach, todos voltarão a viver. Consegue enxergar isso aqui, ó? Ele fala de Adão como homem e de Mashiach como homem. A única distinção que ele faz entre os dois é que um pecou e o outro não. Ele não fala aqui, não, mas Yeshua é Deus. Vamos lá. Está acabando, pessoal, está acabando. Só terminar a leitura. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele Deus, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Yeshua. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Claro, né? Bem claro. Que submeteu tudo ao Mashiach. E o verso 28 para finalizar. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Que o Eterno te abençoe, um Shabbat Shalom.